Há um segredo antigo que só é revelado quando Israel está prestes a enfrentar uma crise. E este segredo está escondido na Parashat Tzav, que é lida no Shabbat Hagadol, que antecede o Pessah. E nós estamos vivendo esse momento agora. Hoje, Israel está cercado de ameaças. Alianças inimigas se formam no Oriente Médio e o mundo observa em silêncio. Mas há milhares de anos, neste mesmo ponto da história, Israel encontrava-se cercado. E Deus deu uma ordenação ao povo de Israel. Não era um conselho, não era um pedido, era uma convocação sagrada. Manter o fogo aceso. Não o fogo das armas, o fogo do altar, o fogo da alma. Esta ordem, que parecia apenas um ritual, é na verdade um código que mantém Israel vivo até os dias de hoje por mais de 3.000 anos. Mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio às perseguições, mesmo enquanto o mundo tenta apagar a nossa luz. E é sobre isso que nós vamos falar agora com Shemuel Zakai. Afinal de contas, o que está mantendo Israel vivo? E para entender, nós precisamos voltar no tempo, Shemuel. E os judeus do mundo todo fazem isso, todo Shabat, voltando no tempo, lendo os escritos sagrados, os códigos milenares. E eu costumo dizer, Shemuel, que não é uma lei. A lei é algo que vai trazer regras de fazer ou não fazer, mas é um código sagrado que nos abre os olhos de como entender o que Deus deixou escrito para nós através da Torá. Exatamente, Mo. Os códigos estão na Torá. Todas as informações, como diz, tudo está escrito. E a semana em que envolve não só o tempo do encontro determinado que nos preparamos para um Seder de Pessah, a Páscoa judaica, que marca a libertação dos hebreus da saída do Egito e que espiritualmente, simbolicamente, poeticamente representa a libertação de de todos os grilhões, de todas as opressões que não só Israel, mas como qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de aperto. E o conflito, a tensão que está escalando na região, que pode ser a marca de mais uma grande guerra, pode ser a marca de mais um confronto. Nós já temos a guerra do Yom Kippur, que marca o ataque da coalizão egípcia de 73 contra Israel. O ataque de 7 de outubro, que acontece no feriado de Shemini Atzaret e Simchat Torah, e as vésperas de Pessah, da Páscoa judaica, nós temos aí as tensões que se escalam no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos, Irã e Israel, que coloca em encontro os dois presidentes, o primeiro-ministro e o presidente norte-americano, para conversarem, né, sobre o que vai acontecer na região exatamente nos dias desta porção, exatamente nos dias de Pessah. Mas a porção de Tzav, ela traz uma repetição sutil do que é Tetzaveh e também de Vaikra. E chamou. Só que muito diferente de todas as outras chamadas. Ela vem de uma forma muito mais contundente, que é ordena, Moshe, ordena a Aharon e a seus filhos. Então, os detalhes dos sacrifícios, de forma qualitativa, dos sacrifícios que são oferecidos, e também a ocasião em que os preparativos da consagração, uma dedicação que está sendo feita ao ofício dos levitas. Os levitas que, juntamente com os Coanim, com os sacerdotes,
e o Cohen Gadol. É importante que se destaque, né, que se compreenda as distinções que da família de Levi nós temos a ordem do sacerdotal que vem de dois dos filhos de Aharon. Elazar é que vai vir todas as descendências do sumo sacerdócio, né? Os sumos sacerdotes que vêm de Elazar, e de Itamar todos os Coanim, que são os sacerdotes, que ocupam funções distintas e sagradas dentro do ofício do templo, do serviço público que eles vão se ocupar. Então, esses preparativos que consagra o clã, a família de Levi, para o serviço público, que vai continuar essa descrição, essa consagração no confinamento, no isolamento de que eles passarão na próxima porção Shemini, no 8º dia, em que todas as tribos de Israel se preparam exatamente para apresentar, né, os levitas como esses servidores públicos de que, a propósito, gozam de grande confiança e prestígio de toda a nação de Israel. É claro que lá na frente, por uma questão de crise política, uma crise institucional, o mesmo Korah, ele vai questionar a legitimidade dos levitas, de Aharon, da ordem do sacerdócio ou do sumo sacerdócio, exatamente na proposta anterior que Deus havia feito aos primogênitos, né? No primeiro momento, Deus havia designado os primogênitos para ocuparem o papel e a função de sacerdotes. Isso vale dizer que o plano original, Deus teria um Cohen em cada uma das famílias, ou seja, não haveria família que não tivesse um líder com peso de uma representatividade espiritual, educacional e moral, que é o papel que depois passa a ser ocupado pelos levitas, exatamente numa crise social, numa crise política, numa confusão social, é que eles, nessa oportunidade, se destacam em relação aos primogênitos, e aí sim, eles passam a serem escolhidos como esses servidores, escolhidos pelo próprio Deus e também pelos testes, né, vamos falar assim, em que as circunstâncias deram às tribos de Israel, na liderança de Moshe, aquela decisão sobre o lado a ser escolhido sobre o bezerro de ouro. Então, quando Moshe, inclusive na porção Vezot Raberahá, ele diz assim: e a Levi são dignos de usarem Urim e Tumim porque foram testados e provados, né? Foram aprovados nos testes de Massá e Merivá. Então, sempre nesses tumultos sociais e políticos, institucionais, os levitas sempre conseguiam manter o equilíbrio e, com muita frieza e muita consciência, escolher o lado certo da história. E vamos lá, né, pessoal? Vamos olhar para o cenário, Shimon, em nossa volta. Quando nós falamos de polarização, nós temos hoje o mundo escolhendo também dois lados da história, dois lados da moeda, né? E a parte que vamos falar, uma grande massa da população, elas estão fazendo escolhas sem sequer fazer um senso crítico, né, para analisar o contexto histórico, para fazer uma escolha consciente. É um desafio, e desde sempre foi, né, um desafio da existência humana ter essa conexão mais profunda com o meio, né, em que nós estamos, com a sociedade. E Deus, o tempo todo, está tentando nos ensinar a criarmos essa conexão profunda, né, a não vivermos no automático. As coisas reais da vida, elas são óbvias, mas devido ao nosso comportamento, elas deixam de ser óbvias, né? Alguém dizia assim: olha, eu estou cansado
destas pessoas que querem vender o segredo da prosperidade. E aí, o mesmo que fez essa crítica listou: olha, não existe segredo, já está tudo aqui revelado, né? O primeiro princípio da prosperidade, eu diria que é você estar feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você ganha, né? Mas isso é uma verdade. Acontece que a partir do momento que tudo aquilo que era para ser óbvio deixa de ser óbvio, se tornou um segredo que precisa ser buscado. O óbvio o tempo todo está sendo buscado para que nós possamos viver a vida, né, e alcançar aquilo que tanto almejamos, que é óbvio, que foi escrito, né? Esse livro de Vaikra, Levítico, ele é toda a lei aplicada no dia a dia. E começa por uma seção bastante complexa, que são os sacrifícios, né? Quando eles devem acontecer, por quem, por qual motivo, né? Nós temos aqui nesta paraxá, neste compêndio, nessa discussão, o holocausto, né? O olã, que deveria queimar continuamente no altar durante a noite, a oferta dos cereais, a oferta pelo pecado, a oferta pela paz, ok? E essa paraxá, ela traz 18 mitzvot, 9 positivas e 9 negativas. Remover as cinzas do altar diariamente, manter o fogo do altar aceso, a proibição de extinguir o fogo do altar. São questões bastante técnicas do trabalho público, mas que serviam para elevar a santidade e a espiritualidade. E hoje nos foge do senso comum a importância de mantermos os ritos que nos elevam. Isso foge do óbvio, né? Tanto é que é preciso conter na lei a necessidade, e até os dias de hoje, um exemplo prático para hoje, a necessidade de se construir um parapeito numa casa. Para quê que se constrói um parapeito? Essa é uma lei que foi dada aqui há mais de 3.000 anos atrás, mas que é válida até os dias de hoje, uma lei muito óbvia. Você fala, puxa, mas é normal, né? Você tem que construir um parapeito para que ninguém caia, não se machuque ou morra de uma determinada altura. Isso já estava considerado há mais de 3.000 anos, e até os dias de hoje, para você liberar a construção de uma casa, de um sobrado, de um prédio, você precisa ter isso previsto na construção. Apenas um exemplo de algo óbvio, muito óbvio, que às vezes é passado. Agora, estamos falando de coisas práticas, e às vezes quando falamos muito da prática, nós esquecemos do todo, né? Nos apegamos também, é uma tendência, nos apegarmos só à prática sem nos atentarmos o porquê de tudo aquilo. Existe uma história de um homem que batia na roda do trem. Poing! Poing! E ele iniciou naquele trabalho e o seu supervisor, o seu patrão, apenas falou, bata nas rodas do trem, né? E todos os dias ele saía batendo naquelas rodas do trem, até que perguntaram, mas por que você bate? Afinal de contas, né? E ele, na realidade, falou, me ensinaram que todo dia eu deveria chegar de manhã e bater de manhã, de tarde, de noite, nas rodas do trem. E elas devem vibrar, né? Enfim, né? Na realidade, se ela der uma batida oca, ela está trincada, ela precisa ser substituída e por aí vai, né? Mas é quando nós também nos apegamos apenas a algo muito específico sem entendermos o todo. E este final de semana, este Shabat, que é um Shabat que antecede o Pessah, né? Chamado e alinhado com o Shabat Hagadol, que seria algo profético e de futuro. Quando que nós chegaremos nesse momento? É um momento também em que as pessoas estão muito preocupadas, Shmuel, embora sem saber que caminho tomar, preocupadas com o futuro. As pessoas têm medo, Shmuel, sobre uma reação do antissemitismo. Essa semana eu vi uma histeria de alguém, uma pessoa que deveria estar na posição de encorajar os mais jovens, tendo uma histeria sobre o que ele chamaria de supostas exposições. O que é exposição?
é quando você precisa tomar uma linha de frente para combater a desinformação. E esse pacifismo que tivemos na Segunda Guerra Mundial, até hoje ele é questionado porque não houve reação da comunidade judaica que foi vítima das filas dos campos de concentração e dos campos de extermínio, porque não acreditavam. A todo momento havia ali uma dúvida sobre se de fato existia uma perseguição, um extermínio a judeus, ou se aquilo era a teoria da conspiração. E isso, essa inércia fez com que muitas pessoas, milhões de judeus fossem levados exatamente nessa onda. E o Shabbat Hagadol, o que ele é? O Shabbat Hagadol é a parte em que os hebreus que estão no Egito, no momento em que há uma redenção, em que estão saindo do Egito, Deus vai pedir uma participação ativa, dizendo, no dia 10 de Nissan, cada homem pegará um cordeiro e vai amarrá-lo até o dia 14 de Nissan. Do dia 10 ao dia 14 de Nissan. E aí, Shimon, aconteceu algo inusitado e que saiu do previsível, que os egípcios perceberam que os judeus, os hebreus, estavam mexendo com seus rebanhos nos sábados, no Shabat. Eles pensaram, por que eles estão mexendo com o rebanho no Shabat, se no Shabat eles não mexem com isso? E cada um foi perguntar ao seu vizinho judeu, hebreu, por que vocês estão mexendo com o cordeiro? Ou seja, eles tinham o mandamento do dia 10 de Nissan de separar esse animal para o sacrifício, cujo sangue seria passado nos umbrais da porta, em que o anjo da morte iria poupar os primogênitos da casa dos hebreus e que matariam os primogênitos dos egípcios. Então, quando eles falaram, eles não poderiam mentir sobre o que estavam fazendo, que eles iriam sacrificar para esse propósito, para que Deus poupasse os primogênitos do anjo que sairia para matar os primogênitos do Egito. Eles se arriscaram, eles tiveram que se expor. É como se hoje, no atual antissemitismo crescente, né, a percentuais assustadores, que você vai sair exatamente de Kippá, de Tzitzit, e vai passar pelos grandes centros movimentados, aonde você sabidamente conhece que há um risco à sua vida. Então isso foi o que aconteceu. E isso marca a tradição do Shabbat Hagadol, que é o sábado que antecede o Pessa. O sábado que você vai observar que o dia 10 de Nissan, ele não tem uma data em que fala, olha, nessa data que nós vamos amarrar separar o animal para o sacrifício de Pessa. Não. Nessa data, essa data ela ficou para o sábado que antecede o Pessa como o grande sábado. Então esse grande sábado é a parte em que os hebreus tiveram a participação no processo de redenção. A todo momento, eles estavam passivos ali com todos os sinais e com todas as pragas que visitavam os egípcios. Eles estavam passivos, simplesmente observando o que estava acontecendo, até que a 9ª praga, eles teriam que, para a 10ª praga, eles teriam que ter uma participação ativa e uma participação em que eles teriam que se expor aos egípcios. Porque o animal que eles estavam separando para o sacrifício tratava-se de uma divindade, né, do politeísmo egípcio. A outra são os fins, né, que eles acabaram sabendo que os primogênitos de suas casas morreriam naquela mesma noite. E aí o temor que se apoderou dos egípcios protegeu os hebreus de não serem vítimas de nenhum tipo de violência naquele dado momento. É isso que representa o Shabbat Hagadol, que coincide com a Parashat Tzav, ordena
que também fala da chama, Shimon, de manter a chama acesa. Né? Manter a chama acesa, pessoal. Nós estamos num momento que parece que o mundo está desabando, né? O mundo está desabando sobre a nossa cabeça. O ódio, o perigo, né? As ameaças, os riscos, você diz assim, poxa, e agora? Né? Compensa mesmo seguir, né? Seguir dando manutenção às minhas origens, né? manter a chama acesa, manter as chamas ardendo, né? Ela é exatamente para momento como esse, né? Momento de riscos que você precisa exatamente confiar na providência divina, que você precisa confiar na proteção divina e na sua missão e no seu papel. E olha, pessoal, nós falamos aqui sobre os levitas, e os levitas, Shimon, se destacaram exatamente no momento de crise social, no momento de confusão, né? Que é o momento que nós tendemos a falar assim, não, vou me isentar, é mais seguro eu ficar aqui, vou dar uma recuada, né? Vou recuar, vou me isentar, não vou responder, não vou me mexer, não vou me atrever. E foi no momento de caos social que os levitas se destacaram exatamente fazendo o que tinha que ser feito, fazendo o seu papel, a ponto de que Deus decidiu substituir o papel dos primogênitos, que seriam os que seriam sacerdotes. Deus deu essa função para os levitas. Agora vocês, levitas, que provaram competência no momento de crise, agora que vocês que vão ocupar essa porção. Vocês serão a minha herança, né? Vocês agora que serão meus. Nós teremos uma ligação maior, além da que eu já tenho com as outras tribos de Israel. É um momento em que Moisés também inicia o serviço de Arão e os seus filhos, né, os sumos sacerdotes. Então nós temos uma escala de importância de serviço que pega os levitas que oficiam muitas coisas no trabalho divino, mas para os trabalhos mais específicos, sacrificiais, estavam os sacerdotes e sumo sacerdote, que depois de Arão e seus filhos seguiriam uma linhagem familiar que substituiria, né, aqueles que se aposentavam, aqueles que cumpriam o seu tempo a serviço. Mas aqui marca a estreia, né? A estreia de Arão e seus filhos no ofício sacerdotal, que era justamente mexer com o fogo. Você já deve ter ouvido falar, né? Não brinca com fogo. Quem mexe com fogo vai se queimar. E, gente, literalmente, daqui a algumas semanas, nos estudos da Torá, nós vamos ver os filhos de Arão se queimando e morrendo. Né? Mas aqui marca o começo de tudo isso. E é interessante, Shemuel, essa coincidência desse estudo dos códigos milenares sagrados da Torá se dar com o Pêssar, que nós estamos celebrando também nesse mesmo final de semana, né? Datado aí em abril de 2025, onde nós falamos, veja, aqui nós estamos na estreia de determinados sacrifícios, no começo do trabalho de Aharon e seus filhos no Mishkan, e o Pêssar, ele fala de um novo começo. Um novo começo para Israel. A primavera. Né? A primavera, onde agora não mais escravos, acorrentados pelo faraó, e também é um momento em que Israel marca a vitória sobre uma das nações mais poderosas da terra, que era o Egito, muito maior em números absolutos do que Israel. E nós estamos vivendo também nesse período em que o mundo anseia pelo Shabat, a Haggadah, o mundo anseia por uma resolução geopolítica, né? Uma resolução internacional no
Na época desta gravação, nós víamos o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, encontrando-se com o presidente dos Estados Unidos para uma decisão a respeito do que fariam hoje com o algoz de Israel, que seria o novo Egito. Embora ainda exista um Egito, aquele Egito que escravizou Israel, ele está lá. Ele continua sendo uma ameaça para Israel. E nos dias de hoje, o novo Egito, ele mantém tropas nas fronteiras com Israel. Ele apoia de forma velada os inimigos de Israel, embora tenha assinado um acordo de paz com Israel, depois de ter perdido a guerra justamente do Yom Kippur, né? Shemuel listou aqui os momentos em que o Egito tentou destruir Israel, mas surge um inimigo que cumpre o papel do faraó com a arrogância, com a astúcia, que é o Irã, né? Nesse exato momento, e que quer escravizar Israel ou até mesmo exterminar o povo judeu completamente. O Irã está ligado ali a uma previsão do profeta Ezequiel sobre Gog, né? Quando nós falamos Gog e Magog, pessoal, o Egito ele protagonizou uma oposição de um conflito de interesse entre ele e Deus. Qual que era o objeto? O povo, né? Deus reivindicava: liberte o povo, eles são meus. E o Egito falou: não vou liberá-lo, né? Então, esse conflito de interesses resultou no que conhecemos ser a primeira redenção de Israel. E essa redenção, ela marca uma escala que vai para a redenção final. E a redenção final, ela está sendo apontada não só pelos profetas, mas como também pela tradição oral, o Talmud, como esse conflito de que 70 povos, ou Gog e Magog, ele vai ter contra Deus. Qual que é o objeto? A terra, o povo, né? A legitimidade da terra. E nesse período de Pessa que nós estamos vivendo, o Irã, ele está exatamente apontado ali em Ezequiel 39, você vai ler e vai conferir, que ele está destacado como Gog. Só que Gog e Magog, ele também representa a polarização de que os povos que descendem do próprio Abraham, eles formariam nações, e essas nações, esses 70 povos, são influenciados exatamente por Jacó, por Israel, mas que lá no final eles teriam esse conflito, ou terão esse conflito de interesse que trata-se sobre a terra, né? Então, você que é atento às previsões, né, que deram os profetas que viveram há centenas de anos, né, que eles falaram com precisão sobre exatamente comportamentos das nações. E a saída do Egito, que nós estamos vivendo nessa semana, a lembrança da tradição judaica de recitar a Haggadah, de narrar a saída do Egito para os nossos filhos, que perguntam: que jantar é esse, né? Que é diferente de todos os outros. Então é nesse jantar que nós lembramos que a redenção inicial foi essa, de quando Deus nos tirou do Egito. E depois de que fôssemos espalhados por entre as nações, e que das nações fôssemos colocados de volta para a nossa própria terra, que é a criação do Estado de Israel, então só depois desse momento em que Gog e Magog teriam objetos para disputar. Disputar sobre o quê? Sobre o território, sobre Jerusalém, sobre Israel e sobre a herança, ou seja, que são os descendentes de Abraão morando e construindo a sua própria terra. Então esse conflito do bem contra o mal, como define o Talmud, né? O Talmud define esse conflito, essa polarização entre os que odeiam Israel e entre os que apoiam Israel.
né? O mundo vai se dividir nesse sentido. E o conflito de interesse de Gog e Magog é sobre a terra e o povo que nela mora. Agora, é um mês também especial, né? Esse mês de Nissan. É um mês em que Israel foi redimido pela primeira vez, né? E segundo as profecias dos nossos sábios, será redimido pela última. Exato. Né? De forma definitiva. Né? De forma definitiva. E é o momento de nos conectarmos e é um momento também mais propício para buscarmos as nossas redenções neste mundo terreno. Porque as portas celestiais dos níveis mais elevados, da espiritualidade, da conexão com o sagrado, aquele desbloqueio, aquela escravidão que nos mantém presos a ideias, a sistemas. O povo brasileiro hoje encontra-se escravo, encontra-se aprisionado de uma ideia, de uma ideologia, de uma pessoa, que nós não vamos falar aqui, mas somos escravos, temos medo de falar, temos medo de citar o nome, temos medo de relacionar. E o faraó também era careca, né? E o faraó também era careca, mas será que colocaram esse termo careca nas palavras proibidas do YouTube? É mesmo. Cabeça mas de veja ovo. bem, nós encontramos nessas situações de forma coletiva. Israel se encontra nessa situação de forma coletiva, em que o inimigo tenta destruí-lo já há mais de um ano. No dia 7 de outubro, o Hamas invade Israel e aí nós conhecemos toda a história. Você que está aqui comigo todo dia, você consegue já prever os próximos passos, porque nós falamos disso em todos os momentos, né? Sobre o que aconteceu e o que vai acontecer a partir daí. Nós falamos aqui do Irã, o algoz que trama, que é dissimulado, mas nós temos isso em todos os aspectos das nossas vidas, inclusive é um tema que acaba deixando muitas pessoas ansiosas, porque você tem apenas uma coisa, né? Apenas um sentimento, a incerteza. Olha, eu não sei mais o que vai acontecer. Veja, nós temos problemas internos no Brasil, não temos? As perseguições, a liberdade sendo retirada de nós pouco a pouco, sendo tomada. Nós temos também o nosso dinheiro sendo desvalorizado dia após dia. Você vai no supermercado, as coisas estão caríssimas. E por que nós usamos sempre o supermercado? Porque é o que todos nós temos em comum. Afinal de contas, a nossa subsistência é comprada com o dinheiro que nós ganhamos aonde? No supermercado, né? E, Shemuel, nós temos o contexto global, que dependendo de como isso escalar, o nosso dinheiro que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, pode não valer mais nada amanhã. Né? Eu fazia uma pergunta na nossa live do meio-dia, né? Do nosso quadro Radar Internacional, que é onde nós falamos de Israel, do Oriente Médio, da geopolítica especificamente, de que se houver um conflito global, será que nós estamos preparados para esse momento, antes da redenção, antes de uma salvação? Né? Você tem aí em sua casa um estoque de comida? Você está preparado como o povo hebreu? Pão da pobreza. Você está preparado como o povo de Israel teve que estar para sair do Egito? Correndo, vai ser essa noite. A guerra será essa noite. Não é uma guerra que vocês vão precisar pegar em armas, é uma guerra que vocês vão fugir. Peguem as suas coisas, o pão sem ter levedado mesmo, e vão embora. É o momento. Apenas antes, reúnam o seu gado, suas ovelhas, sacrifiquem, passem o sangue nos umbrais da porta para que a última praga, a derradeira antes de vocês saírem, venha e não afete vocês mesmos. Aí, vamos traduzir para os dias de hoje, para um confronto global que bate as portas. Se não for esse,
entre Estados Unidos, Israel e o Irã será o próximo, né? Porque o calendário hebraico ele nos traz o período da redenção muito mais próximo do que nós prevemos e imaginamos, né? 200 anos antes, né? 200 anos antes, né? Do que os sábios previam, do que nós entendíamos, né? Que é o 7º milênio. E está próximo o 7º milênio. E aí? Você está preparado aí na sua casa? A estrutura, o dinheiro, como que nós vamos sair por aí, Samuel, sobrevivendo com o nosso dinheiro todo preso em contas digitais? É algo para você pensar. Nós temos que ter nossas reservas, nós temos que ter uma diversificação dos nossos investimentos, não mobilizá-los somente num lugar. Mas hoje eu acho que há uma unanimidade. Eu gostaria que você comentasse aqui aonde está teu dinheiro. Ele está todo no banco? Ele está debaixo do colchão, o que também é um erro, né? Ele é dólar, ele é ouro. Ele é dólar, ele é ouro, ele é diamante, ele é criptomoeda, ele é real, né? Onde está o teu recurso, caso... É imóvel, é terreno. Imóveis e terrenos, quando há uma explosão, uma bomba, não valem mais nada, infelizmente, né? Quem investiu em imóveis na faixa de Gaza, né? Olha na aí. Ucrânia. Olha aí. Né? O casal tinha lá recebido o dinheiro de 30 anos de serviço. Vamos colocar um FGTS e vamos investir num imóvel. Um casal ucraniano de classe média. Vamos comprar o nosso primeiro apartamento, mas não vamos morar nele. Vamos usar como investimento para que a gente ganhe o aluguel e mais a valorização do imóvel. Aí estoura uma guerra, Putin invade a Ucrânia e destrói cidades inteiras. E aí? Aquele casal estava preparado ou simplesmente reagiu, fugindo da Ucrânia, indo para um outro lugar da Europa? Na Ucrânia ele era um advogado. De repente, na Polônia, na Alemanha, ele está limpando o chão. Né? Nada contra esse trabalho, mas nós estamos preparados. E aí, o povo de Israel, nesse quesito, né, parte dele esteve preparado, né, mantendo a sua fortuna de uma forma que pudessem carregá-la no bolso, né, através de ouro, diamante, joias, né? Podiam levar para onde quer que fossem. Mas tudo isso, todo esse preparo, Samuel, e aí é que nós voltamos. Porque se nós pegarmos esse estudo, ele é complexo, ele chega a doer a cabeça. Porque ele fala dos sacrifícios. Mas a temática central era manter a chama acesa. Aquela chama ela nunca deveria se apagar, jamais enquanto o tabernáculo estivesse em pé, enquanto o tabernáculo estivesse vivo. Mas aquela chama física, no Mishkan, no tabernáculo, ela tinha uma cópia exata nas almas dos judeus. Exato. Essa chama que se mistura com um momento de liberdade, né? E esse momento de liberdade é todo esse contexto que nós estamos mencionando aqui, que trata-se do meio ambiente, da atmosfera em que estamos vivendo, sob essas ameaças, e que, ao mesmo tempo, essa chama que é permanente no momento de libertação, no momento de liberdade, que colocamos as nossas disposições para libertar de pensamentos, de ideias, né? De prisões que também nós nos auto-impomos, né? De não realização. Então essa liberdade que enclandece com a chama da Parashat Tzav, ela inclusive serve para nos livrar das nossas próprias prisões, né? Então, uma coisa é quando nós estamos fugindo de uma opressão externa, de uma ameaça externa. E a outra coisa
é quando nós nos livramos dos nossos próprios pensamentos que nos impede de avançar, de evoluir, de investir, de arriscar, que são os pensamentos pesados, são os pensamentos negativos, que inibe a nossa ação, que inibe a nossa coragem, e também os nossos vícios, né? Os nossos vícios que impede o desenvolvimento, a evolução da alma, o desenvolvimento da alma. Então são todas essas libertações que nós precisamos aproveitar. E a mensagem, Shimon, do Shabbat Gadol, o grande sábado, ela é composta de leituras especiais, né, do profeta Malaquias. E o profeta Malaquias ele fala sobre os momentos finais. Ele fala, lembra-te do meu servo Moisés, né? E é com quem falei no Monte Horebe, e de Elias, né? Elias, para ouvir Elias. Elias ele vem antes do grande dia temível, né? O Elias que vem falar aos filhos antes do dia temível, nós estamos falando do Shabbat Gadol. O Elias ele vem no Shabbat Gadol, ou seja, preparar todos os hebreus, todos os judeus, para o grande temível dia de Deus. Então, esse momento em que os sacrifícios, né, ele deve ser uma coisa espontânea, e que o próprio Abacuque disse que as orações dos nossos lábios são os nossos sacrifícios. Os nossos sacrifícios, desde a destruição do segundo templo, o nosso estímulo de comunicação com o sagrado, ele está num sentimento de gratidão, num sentimento de autojulgamento, em que o efeito das nossas rezas, eles equivalem a esses sacrifícios. E por isso que no momento do Pêssah que nós estamos vivendo, né, com todos esses sinais, com todos esses cenários, né, que o mundo está confuso, né, sobre o que fazer, sobre para onde ir, e é um momento que, para todos nós, torna-se uma oportunidade de se valer das previsões antecipadas, né, pelos profetas e também pela tradição oral, Shimon. Bom, que você possa acompanhar com a Sinagoga no Sim Brasil esses momentos de Pêssah que se aproximam. Nós celebraremos o Seder, né, o jantar que lembra a partida do Egito, que lembra a libertação do povo de Israel. Nós faremos as leituras da Parashá Tzav na sinagoga, e que esse momento possa representar para você a preparação para uma era de redenção. Mas é preciso entender isso. É preciso nós entendermos quando é esse momento, como ele está chegando e como se preparar para isso. E as celebrações desse final de semana, elas nos levam a um preparo, né, a um nível maior para recebermos e para vivermos estes dias. Então, que você esteja conectado, continue aí conosco. Antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo e assista agora também o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, para fortalecer a sua alma, fortalecer a sua chama, que não pode se apagar nunca. E fique ligado com a Sinagoga no Sim Brasil nesses dias especiais de Pêssah. A Páscoa judaica, que não é feita de chocolates e que não celebra, né, nada além da
partida do povo de Israel do Egito, daquele que foi o primeiro ato da redenção do povo de Israel e que também será o último ato, né, nesse dia 15 de Nissan. Então, não saia daí, continue aqui com a Sinagoga Anusim Brasil.